Olá, meu nome é Fernanda Abrão e eu sou conteudista da Unidade Ensino de Português. Nosso encontro de hoje vamos trabalhar a Unidade 3. Unidade 3. Composição do texto, o parágrafo. Delimitar temas, estipular teses ou hipóteses, estabelecer argumentos para defender suas teses ou hipóteses, planejar parágrafos e desenvolver parágrafos de diferentes tipos. O primeiro tópico é sobre a delimitação. Nós temos temas muito amplos, assuntos muito diversos na graduação e fora dela também. É muito importante para que possamos construir um texto bem organizado, selecionar muito bem a proposta que queremos discutir. Então, em um tema muito amplo, é necessário fazer um recorte, uma delimitação, para que possamos, assim, construir o nosso texto e organizá-lo, trazendo para ele argumentos, informações e dados que possam auxiliar na defesa da nossa tese. A delimitação seria o quê, gente? Vamos pensar em algumas indagações importantes sobre a delimitação, então. Sobre que assunto vou tratar? Qual é a minha intenção, meu objetivo comunicativo? Qual é o meu ponto de vista sobre o assunto que irei tratar? Diante dessas indagações, é importante ter em mente o que se quer, aonde exatamente queremos chegar com o nosso texto. Escrever aleatoriamente não vai garantir, apesar das vezes conseguirmos construir um texto com muitas linhas, muitas informações, não vai garantir que o nosso argumento ele seja de fato muito bem organizado para que posteriormente não seja refutado. Sabe o que é refutado? Ele é derrubado, facilmente derrubado, com argumentos muito frágeis. Então, se sabemos onde queremos chegar, vai ser muito mais difícil alguém conseguir derrubar os nossos argumentos, ok? Então, é importante levar esses questionamentos, buscar respondê-los antecipadamente, a construção do nosso texto, para que possamos, de fato, construir aí textos muito bem fundamentados. Esses textos fundamentados, eles são de suma importância na graduação, pois vamos precisar aí construir nossas resenhas, os nossos trabalhos científicos, trabalhos de fim de curso, nossas atividades acadêmicas que vão sempre demandar essa habilidade da produção discursiva, ok? Então, vamos pensar sempre onde quero chegar, qual é o meu objetivo. Se a gente estabelece isso de pronto, conseguimos assim construir aí o nosso texto da melhor maneira possível, ok? Quais seriam aí as vantagens, então, desse processo de delimitação? Vamos ver algumas delas? E assim, fique muito atento a essas vantagens, porque elas podem aí realmente conseguir auxiliá-lo nessa construção mais apurada do seu texto, ok? Vamos ver cada uma delas? Torna o tema menos genérico. O que significa isso, pessoal? Tornar o tema menos genérico, ele é menos abrangente, ele é mais específico. Nós vamos ver algum exemplo aqui que vai ficar muito claro essa questão. Então, quanto mais delimitar, quanto mais recortar, sabe, o assunto, né, selecionar assim as informações mais precisas sobre um determinado assunto, mais fácil vai ser, e é uma vantagem importante, né, para o nosso trabalho, que não é fácil. Construir textos não é nada fácil. Uma outra vantagem da delimitação seria a seguinte: as ideias passam por um processo de afunilamento, né? Exatamente. Então, quanto mais abrangente o assunto, a gente vai delimitando, a gente vai selecionando, a gente vai afunilando e vamos buscar, então, informações só sobre esse determinado tema delimitado, ok? Então, isso é uma vantagem até na busca de informações, de pesquisas para construir nosso discurso. Outra vantagem seria mais facilidade para controlar o assunto sobre o qual se está escrevendo. Às vezes, a gente trabalha um texto muito abrangente e queremos falar várias coisas desse assunto, vários aspectos. Isso atrapalha demais a construção, porque isso vai nos confundindo, vai atrapalhando a argumentatividade. Então, quanto mais... E a progressão do texto também. Então, a gente, às vezes, coloca várias informações sobre aquele tema que não estão erradas, porém, elas não vão contribuir para a argumentatividade e para a defesa do meu ponto de vista, ok? Então, vamos ver aí mais uma outra vantagem
da delimitação, que seria melhor definição sobre quantidade e variedade das ideias que eu vou tratar dentro do texto. Temos também uma melhor sintonia entre as escolhas e o conhecimento e interesse do autor e uma imposição de uma ordem ao assunto. Então a gente vai especificar de um tema mais abrangente, específico e vai organizando essas informações. Nós vamos aí organizar sim o parágrafo, né, e o texto estruturalmente numa introdução, no desenvolvimento e numa conclusão. Então é muito importante pensar que o parágrafo ele é um mini texto. Dentro desse parágrafo ele vai ter a ideia central, o argumento e a conclusão. Tá? Então é muito importante pensar que o parágrafo ele é o nosso elemento assim, fundamental na construção discursiva. E antes dele ainda é a seleção correta, né, da delimitação do que eu me proponho a dizer do tema que eu escolhi ou que me foi imposto, ok? Estabelecimento dos limites do parágrafo e possibilidade de tratar o assunto com maior profundidade e eficácia. Isso é muito importante. Então, o texto ele precisa de mais profundidade. Quanto mais delimitado, mais profundo ele vai ser. Ele não vai ficar um texto raso, superficial. Então, o grau de informatividade do texto vai ser também muito mais adequado ao meu público-alvo. Eu vou conseguir, de fato, argumentar, organizar, selecionar muitas informações que possam aí auxiliar, né, no fortalecimento aí desse meu parágrafo, dessa construção que eu estou me propondo a fazer. E, finalmente, ele favorece a criação de ideias, né, da organização do meu discurso. Então, assim, essas vantagens da delimitação, elas devem ser realmente pensadas, pois elas vão contribuir com a qualidade, com a coerência, com a textualidade e credibilidade, portanto, do texto que a gente está construindo. Trouxe aqui um exemplo para vocês, exatamente para ficar um pouco mais explícito o que eu venho falando sobre delimitação, tema proposto, objetivos comunicativos. Então, o tema aqui vai ser, primeiro, um tema abrangente. Vamos observar o exemplo? O assunto seria meio ambiente. Mas meio ambiente é muito amplo, correto? Assim, é muito importante fazer delimitação. Então, eu estou falando de meio ambiente, mas eu quero especificar o efeito estufa. Por que eu quero tratar sobre o efeito estufa? Eu tenho que ter algum objetivo com esse meu, né, texto, com essa minha escolha, correto? Então, qual seria? Importante pensar no verbo. A gente tem sempre o objetivo, alertar, informar, descrever, ok? Então, nesse caso do exemplo aqui que a gente está trazendo, o objetivo é alertar os leitores sobre as implicações desastrosas do aumento da temperatura. Então, eu vou especificar aí não só o efeito estufa, mas quais as consequências negativas do aumento da temperatura, que é uma consequência do efeito estufa também, ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu realmente estou afunilando o tema. Vamos ver aí que tipo de argumentos, porque é muito importante. Às vezes as pessoas querem começar a escrever. Vou escrever um texto, o assunto é esse, dou uma lida sobre aquilo, uma informação aqui e ali, eu já sei mais ou menos algumas coisas sobre o assunto. Mas, pessoal, é muito importante pensar que o planejamento, como nós vimos aí na unidade 2, ele é fundamental, porque ele é o nosso roteiro, o nosso trajeto. Se eu paro inicialmente e organizo um quadro como esse, ou não precisa ser um quadro organizadíssimo assim, mas que eu seleciono sim o meu tema, a delimitação, os meus objetivos, argumentos, eu vou conseguir organizar aí um texto que vai ter exatamente essa configuração, ok? Então vamos lá, vamos a eles. O argumento seriam causas, emissão de gases poluentes, desmatamento e consequências, derretimento das geleiras, desequilíbrios migratórios. Imigrações. Vocês estão percebendo que se eu começo a pensar num texto, eu já tenho um primeiro parágrafo que vai falar sobre o meio ambiente, de forma geral, especificando aí minha delimitação com o efeito estufa. A partir daí, também, nesse primeiro parágrafo, eu tenho como objetivo alertar sobre esses fatores desastrosos. Posso conseguir construir um parágrafo falando sobre a emissão de gases poluentes e informando aí sobre desmatamento,
e, consequentemente, sobre o degelo, né, que pode gerar aí consequências desastrosas, né? Então, se eu penso numa organização textual, uma coisa mais ampla, esse meu planejamento aqui, ele me auxilia a construir, a visualizar o roteiro que eu preciso seguir para que o meu texto tenha uma conclusão que eu desejo levar ao meu destinatário. Então, qual seria a conclusão? Apontar possíveis soluções para minimizar esse problema. Então é interessante pensar que todo texto ele precisa ser planejado. Sobre um tema amplo, eu especifico esse tema, busco aí causas e consequências que possam estar justificando esse tema, busco, portanto, argumentos aí, né, em literatura, né, em autores, em pesquisas, em dados aí, né, de institutos como o IBGE, por exemplo, ou demais institutos com credibilidade, para que eu possa construir os meus argumentos e fazer com que meu texto ele tenha credibilidade e boas informações para que, com logicidade, eu consiga chegar ao meu objetivo final, que é concluir aí o meu objetivo, que é qual? Que é mostrar e apontar que o efeito estufa é desastroso aí para o meio ambiente, né, e consequentemente. E seja ele qual tema for, ok? Mas o importante é que fique claro, antes de escrever, planeja. Planejar é fundamental. Trace o roteiro, onde nós queremos chegar, onde eu quero chegar com esse texto, ok? A partir daí, eu acredito que as coisas vão ficar muito mais ou menos difíceis, porque, como eu disse, escrever é árduo, não é fácil não. Mas é necessário aí um planejamento, técnicas que possam te propiciar uma maior desenvoltura aí nessa sua habilidade, que é muito importante na graduação e fora dela também. A unidade do parágrafo, como eu disse, ela é fundamental. Então, a partir do momento que nós já temos o tema, já sabemos aí delimitar, sabemos que precisamos planejar, estruturar nossos objetivos, levantar os nossos argumentos e possíveis conclusões ou considerações, o próximo passo é construir esses parágrafos, ok? Então, o que seria um parágrafo? Um parágrafo vai ser uma unidade de composição, uma unidade mesmo. Um parágrafo tem que ter um início, um meio e um fim. Como é que eu mudo de parágrafo, né, Fernanda? Essa é a dica. Se você pensa que um parágrafo ele tem um início, um meio e um fim, e que todos esses parágrafos juntos são encadeados e possam me ajudar a construir um texto, aí sim eu posso imaginar que eu tenho uma unidade de composição. Porque tanto a unidade tem que ser micro, isto é, o parágrafo, como ela tem que ser macro, os parágrafos encadeados que em conjunto transformam isso num texto muito bom, ok? Então é importante pensar que o parágrafo ela é meu início, o meu start para a construção de um bom texto. E aí, nesse primeiro parágrafo, nesse parágrafo inicial ou num parágrafo, eu tenho que ter sempre a ideia central, ou minha ideia núcleo, é o assunto principal daquele parágrafo. Acho que é importante ressaltar uma dica para vocês. Quando eu vou ler um texto também, né, então eu também vou ter que entender que aquele texto, aquele parágrafo, ele tem uma unidade central, uma ideia central. Então, a partir do momento que eu consigo enxergar essa ideia central, eu consigo entender como um texto é construído. E, consequentemente, quando construir o meu parágrafo, eu vou estabelecer a minha ideia central. Essa ideia central ela pode vir no início, ela pode vir no meio do parágrafo, ok? Independe. O importante é que eu tenho deixar muito claro para o meu receptor que eu tenho ali um assunto que eu estou privilegiando, que eu vou realmente querer tratar sobre ele, ok? Eu trabalho a ideia central nuclear, aqui se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. É muito importante pensar que, então, essa ideia central ela vai precisar ter outros elementos, outras informações que, agregadas a ela, vão construir um todo organizado, uma unidade de composição, portanto, com início, com meio e com fim, para que eu possa posteriormente abrir um próximo tópico, um próximo parágrafo, para desenvolver um pouco mais, portanto, aprofundar melhor os assuntos que eu me dispus a fazer aí num primeiro parágrafo, por exemplo, ok? Existem aí inúmeras formas de desenvolver um texto.
e, consequentemente, existem vários tipos de construção textuais e de parágrafos. E eu trouxe para vocês alguns tipos de desenvolvimento de parágrafos. Existem vários, ok? Mas é importante entender que um parágrafo, para que eu abra um parágrafo, para que eu construa um parágrafo, eu tenho que saber qual é o meu objetivo, como eu disse anteriormente. E aí, eu tenho que ter essa ideia central que vai dirigir a atenção do leitor para esse tema central. A partir dessa ideia núcleo, o leitor espera que o emissor explique, dê uma prova, detalhe, dê exemplos, compare para demonstrar a sua tese. Isso é interessante, porque aí nós vamos já identificar qual é o objetivo comunicativo desse emissor. O que ele quer, portanto. Então, se a gente observar que um parágrafo ele tende a dar mais exemplos, temos um parágrafo que predomina o tipo de parágrafo, por exemplo. Se eu estabeleço comparações dentro do meu parágrafo, eu vou ter um tipo de parágrafo que prevalece a comparação, uma enumeração, uma razão, independe. Então, vários tipos de parágrafos podem ser construídos, ok? Tudo vai depender, então, do qual é o olhar que eu quero direcionar o meu leitor para esse texto. Se eu quero orientar, se eu quero explicar, se eu quero que ele compare, se eu estou ilustrando, ok? Então, a gente precisa ficar muito atento, tanto ao escrever, quanto ao ler um texto, para tentar identificar aí que estratégias discursivas esse destinatário, né, ele vai ser direcionado, ok? Então, o emissor, ele vai realmente construir, se planejar, um discurso que vai levar esse meu receptor a compreender o que eu desejo que ele compreenda e, consequentemente, pode ser um fator de mudança de comportamento se meu texto atingi-lo da forma com que eu desejo, ok? Então, eu preciso selecionar, delimitar e estabelecer o tema e o objetivo, escolher o tipo de parágrafo que melhor auxiliará no encadeamento desse enunciado. Como eu disse, nós temos várias formas de produzir esses parágrafos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos deles. O primeiro deles vai ser o tipo de parágrafo por exploração de aspectos espaciais e temporais. Então, na verdade, são duas categorias aqui. A primeira delas vai explorar esses aspectos espaciais. Então, o que são aspectos espaciais? Que eles vão tratar do local, do espaço em que está sendo narrado ou construído, ou se passa essa narrativa ou essa história, esse discurso que eu pretendo fazê-lo ser divulgado e propagado, ok? Então, vamos aí uma referência do Andrade Medeiros do ano de 2000. Eles afirmam o seguinte: no caso de indicação de espaço, ou se parte por exterior para o interior, ou vice-versa, da esquerda para a direita, ou vice-versa. Então, o que ele está dizendo, resumidamente, é que para que possamos construir um texto que explore os aspectos espaciais, é necessário indicar esses elementos do espaço, tá? Para ilustrar esse tipo de discurso, né, de parágrafo, eu selecionei um exemplo para vocês aqui, e aí eu vou ler para que vocês possam aí acompanhar. Eu fiz algumas marcações que elas vão indicar exatamente esses elementos espaciais que vão aí auxiliar na composição, na construção desse parágrafo, ok? Vamos ao texto. Já a fronteira sul de seus empreendimentos ficava em Rio Grande, quase na divisa com o Uruguai, onde o comércio local girava em torno da agência de seu banco, com filiais em Pelotas e Porto Alegre. Um pouco mais ao norte, em São Paulo, Mauá, iniciava-se o maior empreendimento nas províncias brasileiras. Esse é um texto que vai falar sobre Mauá. Ele vai organizar aqui um discurso em que vai ser relatado a localização e a expansão do império que o Mauá ele construiu aí, né, do elemento aí relacionado com a comunicação, né, a expansão de comunicação no Brasil, vai mostrar como é que esse empreendimento ele foi se ramificando aí pelo país, ok? Então, vocês podem observar o elemento já a fronteira sul, Rio Grande, a agência de seu banco, Pelotas e Porto Alegre, norte em São Paulo, províncias brasileiras, ok?
esses elementos aí, eles vão indicar a exploração de aspectos espaciais, ok? Por outro lado, um parágrafo também ele pode ser construído a partir de aspectos temporais, que vão marcar aí a temporalidade, o momento em que essa ação ou que esse discurso foi construído, ok? Bem, indica-se então elementos temporais que obedecem a uma lógica de ordenação dependendo da intenção comunicativa do autor. Assim, se ele desejar estabelecer uma retrospectiva histórica de um determinado fato ou sobre alguém, a exploração de aspectos temporais vai auxiliar nessa tarefa. Então, vocês percebem que há todo um objetivo aí do emissor. Se o emissor deseja fazer uma retrospectiva para, por exemplo, organizar aí posteriormente um parágrafo por comparação, ele vai fazer uma retrospectiva histórica apontando elementos ou situações que ocorreram em um determinado momento, ok? E posteriormente ele pode aí buscar essas informações, retomá-las, portanto, para progredir no seu texto e construir outros parágrafos que possam aí estabelecer essa relação de comparação, por exemplo, ok? Bem, eu separei um exemplo aqui para vocês que é interessante. Então, vamos a ele. Nessas últimas semanas, foi e é muito comum ouvirmos falar em notícias sobre o famoso rolezinho. Desde o início da colonização, a riqueza estava concentrada nas mãos de poucos. Desde a antiguidade, o desejo de adquirir status influenciava a vida das pessoas. Durante 3 dias, eu e meu marido andávamos de abrigo em busca de notícias do meu filho. A partir da segunda Revolução Industrial, bens de consumo estão sendo produzidos em massa. É muito interessante esses exemplos, essas orações que eu trouxe para vocês, para marcar aí essa questão dos aspectos temporais. Vocês podem observar que eu tenho aí adjuntos adverbiais, que são elementos que vão marcar a temporalidade, tá? E os verbos também, ou no presente ou no pretérito, eles podem aí e vão marcar a intenção também discursiva do receptor em relação a essa construção aí textual. Então, assim, eu vou realmente entender qual é a intenção do autor desse texto e vou observar posso observar como essa interpretação vai ser feita pelo seu destinatário, ok? Então, vocês podem perceber que em verde eu identifiquei para vocês todos esses adjuntos, marcando realmente essa localização aí, ok? E já indicando aí essa questão do tempo. Já em vermelho, a questão da marcação do verbo, dos tempos verbais, que também podem me auxiliar na compreensão aí, na compreensão da intenção discursiva aí desse autor, né, do autor de cada uma dessas orações, ok? Além desses elementos espaciais e temporais, a gente pode citar também os elementos aí por enumeração ou pormenores ou fatos. Tá? Então, eu vou buscar o quê? Buscar enumerar algumas situações, vou fazer citações, desencadear aí uma série de situações, estabelecer uma relação dos fatos, de acontecimentos, numa sequência também, ok? Então, vamos aí a alguma definição para a gente perceber como é que isso pode se caracterizar. O objetivo seria enumerar características, relacionar aspectos importantes e detalhar pormenores. Os elementos a serem enumerados deverão seguir uma ordem de importância ou prioridade. Então, a gente pode trabalhar tanto do menor para o maior ou vice-versa. Neste tipo de desenvolvimento, deve-se usar as seguintes expressões. A primeira, a segunda e a terceira, no primeiro caso, no segundo ou no terceiro, na fase inicial, na fase intermediária, na fase posterior. Isso vai aí marcando essa enumeração dos fatores, né, e também mostrando a importância, né, desses elementos, se eles são elementos mais ou menos importantes. Vamos a um exemplo? Em geral, os pacientes que tomam vacina H1N1 podem apresentar os seguintes efeitos colaterais. Primeiro, dor local, em seguida, enjoo, posteriormente, dor de cabeça e indisposição, muito parecida com o que aparece com a gripe comum.
ok? Então, vocês podem perceber que esses elementos que estão em vermelho, eles vão indicar exatamente essa enumeração de como o quadro do H1N1 ele vai se manifestando. No primeiro momento acontece isso, no segundo isso e posteriormente aquilo. Então, ele vai enumerando dos fatores ou, né, dos desdobramentos aí que vão ocasionar um quadro de gripe ou, na verdade, um quadro de gripe H1N1, ok? Já o parágrafo, por contraste, ele vai estabelecer algumas comparações entre elementos aí, num processo aí para construção de uma defesa para um ou para outro. Ou vai estabelecer aí uma comparação para que o leitor ele chegue à sua própria conclusão a respeito desse tema. Então, eu posso ter duas formas. Eu faço a comparação e eu já construo a minha argumentatividade para defender um dos dois elementos. Então, eu mostro características de um e de outro e eu, ao longo do meu parágrafo, do meu texto, eu já mostro a qual dos dois eu pretendo defender explicitamente, ou eu faço uma comparação de uma forma descritiva apenas, para que o meu leitor possa, por sua vez, buscar intervir aí com as suas inferências de mundo e construa sua tese em relação a essa comparação que eu estou estabelecendo, ok? Então, vamos usar um exemplo para ficar um pouco mais claro, né, e ilustrativo também. A inteligência não está ligada ao sexo. É verdade que homens e mulheres possuem habilidades diferentes e que são características do seu sexo. As mulheres têm facilidade para executar várias tarefas ao mesmo tempo, enquanto os homens têm mais senso prático. Esse exemplo, eu fiz alguns destaques. O primeiro, ele está em lilás e ele destaca a ideia central desse texto. A inteligência não está ligada ao sexo. Na verdade, qual é a tese que se quer defender aí, ok? E aí eu coloquei em cores diferentes, no vermelho para as características femininas e o azul para características masculinas, para identificar exatamente esse contraste, essa comparação de elementos aí, né, que eu vou estabelecer para defender a tese inicial que eu tenho, que na verdade a inteligência não está ligada ao sexo, ok? Então eu estabeleço aí no primeiro momento uma caracterização feminina que diz que as mulheres têm facilidade para executar várias tarefas ao mesmo tempo, então eu já estabeleço aí a definição do que seja mulher ou as características desse gênero e posteriormente faço também do sexo masculino. O intuito principal aqui é defender a primeira frasezinha que compõe o meu parágrafo, que é a inteligência não está ligada ao sexo. Consequentemente, ele vai desenvolver o seu texto posteriormente e vai mostrar aqui habilidades, aqui, né, elementos que estão relacionados aí com essa capacidade, né, de intervenção no mundo chamada inteligência. O próximo tipo de parágrafo é exemplificação, tá? Então, a exemplificação ela serve exatamente para ilustrar, para demonstrar uma determinada tese, exemplificando, portanto. Então, ela esclarece a afirmativa contida no tópico frasal por meio de algum exemplo. O exemplo que eu selecionei é esse daqui para vocês. Não há mais como conviver com a impunidade. Enquanto esses menores não forem punidos com rigor, presenciaremos mais crimes com requinte de perversidade, como ocorreu recentemente no Rio de Janeiro. Um jovem casal de namorados que se dirige à escola foi abordado por 3 menores armados e levados a um matagal. Lá espancaram o jovem, estupraram a garota e em seguida assassinaram os 2. Bem, um assunto bem sério, bem conflitante e polêmico, correto? A questão aí da impunidade na menoridade. O tema central é exatamente esse. Não há mais como conviver com a impunidade. E ele exemplifica o porquê dessa insatisfação ou dessa tese ali, ao mostrar e exemplificar, né, um crime banal ocorrido, né, no Rio de Janeiro, que ele cita a localidade, e principalmente por conta de ser praticado por menores. Então, os elementos que compõem esse texto, esse parágrafo, eles mostram essa exemplificação, que é uma das tipologias de parágrafos. A próxima tipologia é a tipologia por razões, ok? Então, a razão seria, no desenvolvimento apresentamos as razões, os motivos que comprovam
o que afirmamos no tópico frasal. Então, as razões são os motivos pelo qual, os motivos pelos quais nós estamos defendendo uma determinada tese num parágrafo ou dentro próprio de um texto. Então, num texto, a gente pode ter a declaração inicial, que é um parágrafo de abertura, e posteriormente construirmos parágrafos que possam estabelecer a relação aí de causa e efeito, por exemplo, ok? Vamos ver um exemplo que ilustra essa tipologia? Tanto do ponto de vista individual quanto social, o trabalho é uma necessidade, não só porque dignifica o homem e o prove do indispensável à sua subsistência, mas também porque ele evita o enfado e o desvia do vício e do crime. Eu organizei esse texto, né, separei também por cores. A parte verde, que está em destaque em verde, ela é realmente a tese, é o tópico frasal, é a tese inicial, né? Tanto do ponto de vista individual quanto social, o trabalho é uma necessidade, é isso que ele quer defender. E para isso ele apresenta razões que vão aí sendo desenvolvidas no texto. Estão indicadas em vermelho. E é muito interessante pensar que a gente tem o porquê. Porque vai ser um elemento que vai introduzir essa razão, esses motivos. Porque ele dignifica o homem, um dos motivos, ele promove o indispensável à sua subsistência, um segundo motivo, e também evita o enfado e o desvio do vício e do crime. Então, eu tenho motivos, razões pelas quais o trabalho é uma necessidade. Então, vocês estão observando como é que eu organizo meu texto? Eu tenho a declaração inicial, meu tópico frasal, ideia central, e vou estabelecer aí razões que justifiquem a tese que eu estou querendo defender. Além disso, nós temos uma outra tipologia, que é a resposta a uma pergunta, é uma declaração aí, né, uma interrogativa que pode aparecer no início de um parágrafo ou no final de um parágrafo e que vai ser, dependendo, vai ser desenvolvido aí, né, os argumentos para responder a essa indagação. Então, entre as muitas formas de desenvolver, o parágrafo cita-se ainda aquela que se utiliza de resposta a uma interrogação do tópico frasal, ok? O exemplo que eu trouxe para vocês, ele vai trazer exatamente essa indagação no início desse parágrafo. E está aí em destaque em azul. Os argumentos aí vão estar em vermelho. Vamos ler para que vocês identifiquem isso claramente. Será que ainda é possível considerar-se o Carnaval Baiano como uma festa popular? O crescente número de blocos que cobram elevados preços e a proliferação de camarotes ao longo dos trechos principais do percurso atesta o quanto o Carnaval Baiano vem priorizando a minoria da população, que pode investir altas quantias em entidades carnavalescas e, consequentemente, diminuir o espaço reservado ao folião comum, que em tese é o verdadeiro dono da festa. Percebam, essa tipologia é muito interessante, porque se você abre uma interrogativa, logo no início do seu parágrafo, com uma pergunta, é extremamente importante respondê-la. Caso contrário, o seu parágrafo ele vai ficar inválido, correto? Então é importante sim, ao fazer esse tipo de construção, realmente estabelecer, ter em mente e organizar uma argumentação, trazer informações, levantar dados que possam de fato responder a esse questionamento. Porque caso contrário, realmente o seu parágrafo vai ser muito refutável, muito fragilizado, ok? Então vocês percebam que ele pergunta, será que ainda é possível considerar-se o Carnaval Baiano uma festa popular? E ele, ao longo, vai mostrando exemplos que justificam a tese que ele quer. Na verdade, não. Por quê? Porque o Carnaval Baiano ele está priorizando aí uma minoria da população por conta de questões aí mercadológicas, né, financeiras, ok? Bem, nosso encontro de hoje na unidade 3, ele foi exatamente para a gente discutir a questão da delimitação, do planejamento, dos argumentos, dos tipos de parágrafos e apresentar a você um panorama de como deve ser feito um planejamento para uma boa construção textual. Desejo a você bons estudos e até a unidade 4.
Música